Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz, e canalizado pelo irmão On Mani Lirian, do canal Clive em Seres de Luz. Esse conteúdo é trazido pelo irmão Joseph para a expansão da consciência da humanidade. O tema da aula de hoje é a contribuição para a evolução. Em todos os aspectos evolutivos, todo o determinismo que emana do seu ser provoca um rompimento na linha do tempo, reorganizando elementos que antes estavam desalinhados e não proporcionavam a você fundamentação evolutiva. Essas novas coordenadas se alimentam e se propagam à medida que você reconhece que o caminho evolutivo precisa estar sendo concebido pela sua aproximação com seu eu superior. E quando você então determina que a sua participação encarnatória seja em qualquer lugar, isso irá lhe trazer motivação evolutiva, irá lhe trazer motivação preditiva e você automaticamente estará sentindo um movimento que antecede a um futuro. Pode parecer um tanto estranho, mas quando nos ambientes em evolução rompemos o sentido do tempo e passamos a exercer a nossa influência evolutiva nos parâmetros nos quais já estão sendo elucidados em nossa caminhada. E tais reorganizações estão alinhadas a cursos evolutivos nos quais se correlacionam com as nossas atitudes, pensamentos e todos os movimentos que são a derivação de toda a nossa motivação e de toda a motivação emocional. Então a linguagem universal vem para lhe mostrar que a evolução é um conjunto energético no qual você irá identificar-se em um padrão evolutivo que rompe com o sentido da lógica, muitas vezes da razão, de um movimento em que existem vários conceitos que começam a ser derrubados, desconstruído pelo fato de que o núcleo evolutivo ao qual você está tendo acesso está proporcionando a você um envolvimento além do espaço-tempo. E é por isso que a linguagem universal traz a evolução como um fator individual, em que você se autoescala para estar preparado para experienciar movimentos que estão correlacionados ao que você buscou de preparo. Portanto, a linguagem universal se torna um movimento de comunicação individual, em que na evolução você determina os parâmetros nos quais irá se aprofundar. Parâmetros que estarão sempre relacionados a um envolvimento de alma, uma concepção na qual você irá identificar um desejo que rompe o sentido de qualquer experiência mental. Mas basta ser envolvido por um desejo multidimensional, no qual as experiências serão conduzidas de uma forma sem grandes referências anteriores, porque a evolução, através da linguagem universal, é uma descrição individual da sua experiência encarnatória. Por isso, buscar muitas vezes a relação da experiência do outro não necessariamente
se relacionará com a sua experiência evolutiva. E é por isso também que a abrangência de uma relação só acontece porque há inúmeros fatores que se correlacionam especificamente com cada alma do universo. Então podemos dizer que a linguagem universal, através da evolução, tem um comportamento, um processo individual para cada alma universal. Isso é uma grande verdade, pois já havíamos dito que a linguagem universal é a comunicação universal. Então, quando falamos em evolução, precisamos trazer a vocês que cada um tem o seu próprio conteúdo, correspondente ao seu estado atual. Esse conteúdo tem a sua própria codificação e é seu, está disponível a você e se relaciona com o universo. Quando você sente que o envolvimento cósmico dos planetas, galáxias, energias vindas do espaço, de fato, se comunica com você. E quando você tem a consciência de que a evolução está relacionada a um padrão universal, tudo que chega a você chega com o endereço correto, chega com conteúdo correto, especificamente destinado à sua codificação de alma. Então podemos afirmar que você recebe o seu pacote evolutivo, que é seu, e é você que irá permitir que este pacote continue se desenvolvendo, lhe mostrando o caminho para que a interação da sua alma com este pacote possa estar sendo movimentada e assim você passe a ter acesso à evolução conforme o seu pacote vibracional. É como se você recebesse um grande pacote, um embrulho, e olhasse. Ali está o seu nome, então você o abriria, usufruiria e desenvolveria tudo o que está contido nesse pacote. E quando você tem a consciência de que é seu, ao buscar uma relação externa das vivências e experiências de outras almas, você pode até ter o entendimento de que para alguns pode ser parecido, mas nunca igual. Mas esse parecido se torna um movimento evolutivo coletivo, em que essas almas, em coletividade, se ambientarão em um caminho onde há um suporte. A interação energética de um ali possa ter acesso a algo mais abrangente, como se fosse tópicos de uma apresentação. Esse conteúdo profundo está relacionado individualmente com o seu pacote evolutivo e assim somente você poderá desenvolvê-lo, pelo simples fato de que ele foi decodificado com a sua essência individual. Por mais que você possa estar querendo delegar a sua evolução a tantos movimentos contidos, por exemplo, em seu planeta, você apenas chegará nos tópicos do processo, que podem ser até aprofundados. Porém, esse aprofundamento só terá relação se você se envolver daquele ponto em diante, naquele pacote evolutivo. Portanto, o delegar tem um caminho que abrange o coletivo, mas esse coletivo só mostra o caminho.
O envolvimento dentro desse caminho é pura e exclusivamente seu, porque a evolução é pura e exclusivamente sua. Então, daqui para frente, quando você olhar outra alma encarnada, saberá que cada uma delas tem um pacote evolutivo exclusivo e que nenhuma é igual à outra, pelo estágio no qual cada um se encontra. Alguns vieram de diferentes galáxias, outras vieram de reencarnação sucessivas. Há tantas histórias contidas que somente na individualização poderá ser compreendido justamente o padrão. A individualização é um padrão evolutivo. Portanto, a comunicação da linguagem universal com relação à evolução acontece contigo. Todas as palavras, todo o envolvimento no qual você está participando no quesito da evolução serão acessadas individualmente por sua alma e corresponderão ao seu fator evolutivo. Os desafios nessa jornada foram traçados conforme a sua história e eles só se correlacionam com você. Por isso, a linguagem universal é o grande diferencial para a sua evolução. Utilizar a linguagem universal é encontrar o seu pacote evolutivo. Então, na aula de hoje, Joseph nos traz que a nossa história, ela vem pré-programada. Nós viemos a esse plano, a esse planeta, com um propósito, com uma missão de alma, onde que nós nos predisponibilizamos para realizar a nossa missão de alma. E isso vem programado. Cada um traz a sua história. Cada um vem com seu pacote evolutivo. E isso nós precisamos entender. Que o nosso irmão, o nosso vizinho, não vem com a mesma história da nossa. Essa é a mensagem de hoje que Joseph nos traz para o nosso despertar evolutivo. Então, chegamos ao término de mais uma aula e eu agradeço a você que permaneceu comigo até este momento. Agradeço a Joseph por trazer todo esse ensinamento. Agradeço a Deus e a minha gratidão eterna a todos vocês.